que é uso e consumo? O que é ativo imobilizado? Meu contador falou que quando eu compro de fora do estado algo que eu vou usar no meu uso e consumo e no meu ativo imobilizado, eu tenho que pagar ICMS diferencial de alíquota. E você? Sabe o que é diferencial de alíquota na compra de uso e consumo e ativo imobilizado? Bora pro vídeo para saber exatamente do que a gente está falando? Muitas empresas não sabem que, quando elas adquirem mercadorias de fora do estado, em algumas situações elas precisam recolher o ICMS diferencial de alíquota. E aí acaba que o custo da mercadoria fica bem maior. E você já precisou recolher esse diferencial e não sabe por que está recolhendo? Qual é o cálculo que é feito em cima do diferencial de alíquota? Quanto que você tem que disponibilizar para estar efetuando esse pagamento? Então, meu povo, quando o contador falar para vocês, olha, essa guia de ICMS que eu encaminhei para vocês aí no e-mail é referente diferencial de alíquota, agora vocês vão entender o porquê que vocês estão pagando esse imposto. Quando vocês forem adquirir mercadorias para uso e consumo ou ativo imobilizado, primeiramente vocês precisam verificar se não existe algum similar desse produto aqui dentro do nosso estado, porque aí o custo ele vai ficar bem menor. Lu, mas o que é uso e consumo e o que é ativo imobilizado? Bom, uso e consumo é tudo aquilo que você utiliza e que você consome dentro da sua atividade. Por exemplo, um escritório. O escritório ele precisa de toner, ele precisa de folha sulfite, lápis, caneta. Então todo esse material a gente considera como uso e consumo. Ativo imobilizado é todo o bem que você adquire para a execução da sua atividade dentro da empresa. Por exemplo, uma indústria ela precisa fabricar algo. Para ela fabricar, ela precisa comprar uma máquina. Ou então, aquele computador que você utiliza lá dentro do escritório, ele também é um ativo imobilizado, como os armários, como as mesas. Então isso tudo acaba sendo ativo imobilizado para a sua empresa. Quando a gente fala de uso e consumo, existe uma situação que vocês precisam tomar cuidado, que é a questão de vocês comprarem de outro estado. Gente, apresentar para vocês aquela ali que acabou de passar, é minha outra cachorrinha. O nome dela é Suzuki. A gente chama ela de Zuki, passeando por aí. 2000 anos depois. Então, quando vocês compram esse tipo de mercadoria de fora do estado, vai sempre incidir o diferencial de alíquota. O que é o diferencial de alíquota? É a diferença entre a nossa alíquota interna aqui do nosso estado para a alíquota interestadual. O que é a alíquota interestadual? Sempre que a gente vende uma mercadoria para fora do estado, a nossa alíquota do ICMS ela sempre vai ser 12, 7 ou 4 para a mercadoria importada. Como a nossa alíquota interna ela é maior, dependendo do estado, a nossa aqui em Santa Catarina é 17%, mas tem alguns estados que a alíquota é 18%, outros estados que a alíquota é 20%. Então, para poder igualar a essa tributação, é recolhido esse diferencial de alíquota. Mas por que é recolhido o diferencial de alíquota nas mercadorias de uso e consumo e ativo imobilizado? Porque quando você compra para esse fim, não existe uma etapa seguinte de circulação. Se não existe uma etapa seguinte, não vai existir uma tributação do ICMS. Por exemplo, quando você compra para revender, você inclui o ICMS, você vende, você paga o ICMS. Quando você consome aquela mercadoria, não existe mais essa etapa seguinte para você tributar e recolher o imposto. Se encerrou ali na sua empresa. Então, para que o governo não perca esse imposto, ele pede para que você recolha essa diferença de alíquota. Existem alguns estados que também cobram essa diferença de alíquota quando você adquire mercadoria para revenda. Não é o caso aqui de Santa Catarina, mas tem alguns estados, por exemplo, São Paulo, quando você adquire mercadoria, tanto faz se é para revenda, para consumo operativo, você precisa recolher esse diferencial de alíquota. Eu acho muito errado o estado
cobrar isso de quem vai revender essa mercadoria, porque quando você vende ela, você já informa, você já coloca no teu preço de venda, você já carrega com a alíquota cheia, né? Então acaba que agregando um custo maior aí no preço de venda dos produtos. Mas voltando aqui para Santa Catarina, que é o nosso foco, aqui em Santa Catarina o diferencial ele é apenas cobrado quando você compra mercadoria para uso e consumo ou ativo imobilizado. Uma situação importante para a gente poder considerar também, ocorre muito, tem muitas empresas que elas têm matriz no estado, filial em outro. Acontece aqui, já aconteceu comigo, o caso de eu comprar mercadorias para material de expediente, folha sulfite, essas situações, toner, eu ligar, fazer a cotação com a empresa aqui de Joinville, aqui onde eu resido, e o fornecedor pedir para a mercadoria vir de outro estado. Então, assim, tomem cuidado quando chega essa nota fiscal. Verifiquem se realmente ela veio aqui de Santa Catarina, porque se ela não veio de Santa Catarina, da empresa que vocês compraram, e sim de uma filial que fique numa outra região, num outro estado, vocês vão pagar esse diferencial de alíquota. Então, o preço da mercadoria, ele acaba sendo o mesmo. Se você vai comprar uma caneta aqui em Santa Catarina ou a caneta do mesmo fornecedor que tem a filial no Paraná, o preço da mercadoria ela é o mesmo, R$10 aqui, R$10 lá. Porém, quando você compra aqui de Santa Catarina, entrou a mercadoria para você e encerrou, você não paga mais nada. Quando você compra lá do Paraná, essa mesma caneta vai incidir essa diferença de alíquota. E aí é onde vem o desembolso maior no custo da compra desse produto. Então, em vez de você pagar apenas R$10 por essa caneta, você vai pagar R$10 mais o ICMS, que a diferença, vamos supor que é do Paraná. Eu vou ter uma diferença de 12 para 17. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 5% que eu vou ter que pagar de imposto sobre esses R$10 que eu comprei. Eu vou passar para vocês na sequência como que faz o cálculo do diferencial de alíquota, porque existem duas formas de a gente calcular isso: base simples e base dupla. Quando é base dupla, você paga um valor maior ainda de ICMS. E são alguns estados que estão cobrando, uns cobram base dupla, outros cobram base simples, então também a gente precisa verificar de qual estado que a gente está adquirindo essa mercadoria. Aqui em Santa Catarina eles estão cobrando base dupla, então eu tenho que calcular com esse tipo de base, mas pode ser que no seu estado ou em outros estados eles cobram a base simples.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, uma dica que eu deixo para vocês é sempre fazer a cotação aqui dentro do nosso estado. Caso não ocorra o produto, caso não tenha o produto aqui dentro do nosso mercado ou dentro do mercado do estado de vocês, aí vocês procurem fora, mas saibam que vocês vão ter que recolher essa diferença quando chegar a mercadoria na empresa de vocês. Então, se vocês pagaram por aquela mercadoria R$10.000, saibam que quando entrar aqui dentro do estado ou de qualquer outro estado, vai haver esse recolhimento de imposto. Existem algumas exceções a essa regra, que às vezes você não vai pagar esse diferencial porque dentro do estado existe um benefício fiscal. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem um benefício fiscal de redução na base de cálculo do ICMS nos produtos de informática. Então, quando você compra algum produto de informática que está dentro dessa listagem de benefício fiscal, a alíquota dentro do estado ela é 12%. Então, se você comprar de algum estado que vende para cá, a alíquota interestadual a 12%, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que vende aqui para Santa Catarina a uma alíquota de 12%, então 12 vem de fora, a nossa interna também é 12, então não existe diferença, 12 e 12 não tem diferença, você não recolhe. Existem algumas máquinas também que a gente tem amparo legal de redução na base de cálculo, então a gente sempre tem que estar ligado para as mercadorias que a gente vende, as mercadorias que a gente está comprando, para ver se a gente não tem algum benefício fiscal ali para isentar desse recolhimento. Muitas vezes existem aí profissionais que não se atentam a essas legislações, não se atentam que existe esse benefício de redução na base de cálculo e acabam mandando guia de diferencial de alíquota de tudo que é comprado, mas não funciona bem assim. A gente precisa sempre avaliar a mercadoria para realmente ter certeza que vai incidir o imposto sobre ela. Por que o governo cobra essa diferença de alíquota? Ô Lu, é uma penalidade porque eu estou comprando de um outro estado e eles me forçam a comprar do estado aqui dentro, onde eu sou localizado, onde eu tenho meu estabelecimento? Pode ser. Mas Lu, eu não tenho essa mercadoria, eu sou obrigada a comprar lá de São Paulo, lá de Minas Gerais, porque eu não tenho nenhum similar aqui dentro do nosso estado. Mesmo assim, eu sou obrigada a recolher? Sim, você é obrigada a recolher essa diferença de alíquota, mesmo não existindo similar. Então, o governo ele faz isso realmente para não perder, ele precisa equilibrar a balança. E uma forma para que ele equilibre essa balança, para que ele não receba menos tributo, é fazendo esse tipo de regulamentação, é cobrando esse tipo de imposto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever aqui embaixo no canal e não esqueçam de deixar os seus comentários, é muito importante, e sugestões para novos vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!